Olá, gente! Estou aqui mais uma vez para finalizar essa rodada de aulas, ok? Aqueles que estão participando já receberam a apostila, né? Estão recebendo, vão receber esse vídeo e estão recebendo o seu certificado de capacitação com carga horária. O tema dessa terceira aula é causas socioambientais. E a gente vai incluir aí a causa animal, tá? Que também é uma causa socioambiental, certo? Eu sou a professora Adriana Sucupira. Seja bem-vindo a mais essa aula, ok? As causas socioambientais relacionam questões sociais, econômicas e ambientais que impactam a vida humana, animal e o meio ambiente. Entre as principais causas estão a desigualdade social e a pobreza. Ou seja, comunidades vulneráveis acabam utilizando os recursos naturais de forma predatória por falta de alternativas. Aí falta a questão do conhecimento também e a falta de alternativa porque essas pessoas estão no estado de vulnerabilidade social ou de extrema vulnerabilidade social, ou seja, de pobreza extrema. E, infelizmente, por não ter outros recursos, certo? Acabam agindo de forma predatória, certo? Aos recursos naturais que estão ligados ao meio ambiente. Outro ponto, a expansão urbana desordenada, que é o crescimento das cidades sem planejamento, gerando poluição, desmatamento e falta de saneamento básico, né? Nós moramos aqui no estado do Amapá, a gente, né, aqui também tem, né, infelizmente, essa expansão urbana desordenada, mas de alguma forma os governantes, né, seja estado, município, estão trabalhando para que isso seja sanado e resolvido, certo? Então a gente precisa planejar, certo? A gente precisa que o crescimento das cidades elas seja de forma planejada e não de forma aleatória, certo? Outro ponto, modelo de desenvolvimento predatório, ou seja, exploração excessiva de recursos naturais, como desmatamento, isso a gente tem visto muito, principalmente na Amazônia, legal, né? Mineração e agropecuária intensiva, certo? Então a gente precisa ter um cuidado, certo? Com esse modelo de desenvolvimento, certo? Se você vai desmatar algum lugar, se você vai tirar ali uma árvore de algum lugar, você plante outra, certo? Isso é responsabilidade social, mas isso eu estou falando de causas socioambientais. São questões que realmente estão deteriorando, né, o meio ambiente. Então a gente precisa ter esse cuidado. E muitas vezes a gente não tem esse conhecimento e por falta dele a gente também acaba agindo de forma errada, né? De forma errônea. Certo? Outro ponto é a falta de educação ambiental. Acabei de falar agora. Falta de conhecimento sobre sustentabilidade, o que prejudica a preservação do meio ambiente. Então, por isso que falei anteriormente nas outras aulas, a importância da capacitação, a importância de nós buscarmos o desenvolvimento pessoal, profissional e o ambiental, a responsabilidade social e ambiental, para que a gente venha diminuir essas questões cada dia mais, certo? Então eu preciso o quê? Conhecer, eu preciso estudar, eu preciso ter conhecimento para poder fazer o que é correto, ok? Outro ponto são as mudanças climáticas, que é a ocorrência de enchentes, secas e outros desastres que afetam principalmente as populações mais pobres. Essas mudanças climáticas estão ligando a toda a má ação que o próprio homem faz, certo? Com o meio ambiente, que gera poluição, que gera doença, certo? Que gera a degradação do meio ambiente. Então toda a ação errada que eu faço com o meio ambiente, certo? Vai trazer consequências para mim e para você, que está ligada ao quê? A doenças, que está ligada ao quê? A degradação do meio ambiente. Aí vem essas mudanças climáticas, ocorrem, né, essas grandes tempestades, essas devastações, tudo por falta de estrutura, de planejamento das cidades também, certo? Como eu falei anteriormente. Então, essas mudanças climáticas estão cada dia mais acontecendo, mas isso por falta da responsabilidade de cada um de nós, certo? E as grandes empresas, as megas, as macroempresas, né? As multinacionais e tantas outras, certo? Muitas vezes não tem esse cuidado.
Não estou dizendo que são todas, mas muitas vezes não tem esse cuidado. E tudo que está acontecendo hoje na nossa vida é em decorrência daquilo que foi plantado. Então foi plantado de forma errada, vai ter colheita errada. Então precisamos o quê? Ter conhecimento para evitar essas causas, certo? Para que a gente venha diminuir essas causas. Eu estou falando das causas, então daquilo que o homem faz, certo? Que nós fazemos e que trazem, na verdade, consequências terríveis para a humanidade. Terríveis, certo? E tem a causa animal, gente, que é uma causa aí que eu tenho desde criança, gente, é interessante isso. Desde criança eu tinha essa preocupação com o ser humano, claro, e com os animais. Só que eu tô numa situação onde eu moro, aqui no bairro, onde eu tô vendo situações terríveis, sabe? E ainda não tem uma política pública, de fato, certo? Para punir. Existe lei existe muita, né? Tem lei para que essas pessoas paguem pelos seus atos, pelo abandono, pelos maus tratos. Só que ainda não tenho visto, né? Isso realmente acontecer da forma que deveria. Então eu vejo muito abandono, eu vejo muita situação de maus tratos. E isso tem mexido com o meu coração e com o coração de outras mulheres que moram aqui também, que estão cuidando desses animais, certo? A minha missão maior dentro desse contexto é buscar fundos, é ir atrás para que a gente possa transformar a vida desses animais e quem sabe futuramente fazer um projeto de doação deles. Mas primeiro eles precisam ser tratados e cuidados, certo? Então a situação de cães e gatos abandonados é um grave problema socioambiental nas cidades brasileiras. Estima-se que existam mais de 30 milhões de animais em situação de rua, causando, primeiro, riscos de transmissão de doenças como raiva e leptospirose. Acúmulo de lixo por animais revirando resíduos, o quê? Atrás de alimento, né? Então eles pegam o lixo, buscam o lixo, porque eles estão sentindo fome e eles vão atrás de algo para comer, ok? Ataques por matilhas em áreas urbanas, impacto sobre a fauna silvestre local. Além disso, o abandono de animais é crime ambiental, previsto no artigo 32 da Lei de Crime Ambiental, Lei número 9.605 de 1998. Portanto, é crime, gente. Tá? Se você vê alguma situação de maltrato, de abandono, tente conversar com aquela pessoa que você está vendo, com que ela está fazendo aquele maltrato, tá? Com aquele animal. Se você vê que não consegue, que a pessoa não quer saber, denuncie, porque existe uma lei de punição para isso, ok? Solução para a causa animal. Qual seria a solução que nós poderíamos trazer para a causa animal? Primeiro ponto, campanha de castração para os animais domésticos, que são cães e gato, ok? Então essa seria, tá, um primeiro ponto muito importante para solucionar o problema, certo, do crescimento e a expansão dos animais. Outro é programa de adoção responsável, eu falei anteriormente, né? Primeiro a gente tem que cuidar, tratar, para depois fazer um programa, um projeto de doação responsável, né? E saber para quem nós estamos doando. Precisamos conhecer a família e a pessoa que está adotando este animal. A gente não pode adotar de qualquer forma, de forma aleatória. Precisa que um assistente social lhe vá fazer a visita, ele vai conhecer a família, certo? Vai fazer essa triagem, vai fazer a sua checagem, a sua entrevista, vai analisar a situação social e econômica da família, para poder, então, quem sabe, doar este animal, ok? Outro ponto é a educação ambiental nas escolas, abordando o cuidado com os animais. Um tema super importante de colocar para as crianças, já trazer essa educação ambiental na escola e trazer esses pontos, poderia ser uma disciplina, né, que poderia surgir aí em todas as graduações, eu falo graduação mesmo, e também ali no ensino fundamental, trazer para o ensino médio, para que essas crianças e esses adolescentes e futuros jovens, né, e adultos possam ter consciência, crescer com uma consciência já em relação a essa responsabilidade, ok? Outro ponto é a criação de abrigos temporários e clínicas veterinárias acessíveis. Outro ponto importante é a expansão, né, desses abrigos. Ainda temos poucos aqui no estado,
principalmente aqui em Macapá. E muitos estão passando por situações não boas, justamente pela falta de parceria, porque agem de forma voluntária, não tem parceria, e quem ajuda são os próprios moradores, certo? E muitas vezes a escassez de doação. Então muitos abrigos aqui em Macapá estão passando por essas dificuldades. Outro ponto é fiscalização e cumprimento das leis de proteção animal. Falei que tem lei, é crime, mas isso precisa ser fiscalizado. Precisa ter uma ronda, é preciso que tenha uma ronda, certo? De fiscalização para detectar essas situações que estão ocorrendo muito na cidade, certo? Aqui no estado do Amapá. Então precisa que a lei se cumpra, não somente coloque no papel, eu fiz a lei, olha a lei de proteção animal, é crime quem maltratar, quem abandonar. Mas cadê a lei? Ela está se cumprindo? Então não adianta, tem que fiscalizar. Esse foi o terceiro tema dessa capacitação, tá? Beneficente em prol dos animais, que trouxe os temas comunicação assertiva, trouxe o tema responsabilidade social e causas socioambientais. Então que a gente possa desenvolver, crescer, buscar o conhecimento, para que a gente entenda tudo isso e que a gente faça agora de forma correta, que a gente tenha responsabilidade social, que nós tenhamos a responsabilidade socioambiental, meio ambiente, com os animais, com a nossa própria vida, que a gente possa ter essa responsabilidade como cidadão que tem direito e tem dever. Vamos cuidar do meio ambiente, vamos cuidar, porque quando eu cuido do meio ambiente, quando eu cuido do social, eu estou cuidando das outras pessoas também. Vamos cuidar dos animais, vamos ter mais cuidado, porque eles fazem parte do meio ambiente também. Eu falo de cães e gatos porque eles são animais domésticos. E geralmente eles estão ali com os seres humanos. Eles habitam ali, eles moram ali, certo? Então que a gente possa mudar as nossas atitudes, os nossos pensamentos, e que a gente possa realmente exercer essa responsabilidade social para evitar tudo aquilo que foi falado agora, que são essas causas aí, certo? Vamos fazer diferente, vamos ter consciência, vamos exercer o nosso papel de cidadão, que não só tem direito, mas principalmente que tem deveres, ok? Então a Associação Esportiva Manga Rosa reforça que cuidar dos animais é também uma forma de exercer responsabilidade social, ambiental e cidadã, tá? Estou aqui representando a Associação Cultural Esportiva Manga Rosa como presidente, tá? E também sou professora, gente, sou assistente social, certo? Sou coach, né? Tenho pós-graduação em coaching, tenho pós em gestão e docência do ensino superior, sou assistente social formada, graduada, e tenho também uma pós em psicologia positiva, ciência do bem-estar e da autorrealização. Então, para você observar, eu busco muito até o meu curso de graduação e as minhas especializações são ligadas à questão humana, ou esse desenvolvimento de comunicação e essa preocupação com a sociedade, de alguma forma. Eu quero dizer a todos vocês meu muito obrigada, todos vocês que ajudaram, todos vocês que contribuíram de coração, certo? Continue nessa força, nessa coragem, apoiem essas causas e tantas outras que poderão surgir. Vamos ter essa responsabilidade, vamos ter um olhar mais humano, não é verdade? E que todos vocês e eu possamos crescer a cada dia através das capacitações, através da educação, através de uma formação crítica verdadeira, tá? Deixo meu beijo a todos vocês e meu muito obrigada. Até a próxima capacitação, que vai ser forte. Beijo.